Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo e entender por que a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje o papo é sobre espiritualidade e o yoga em sânscrito ou a yoga em português. Eu converso com a escritora, médica e mestre em auto-hipnose natural Miriam Yamaguchi. Ela é especializada em medicina da família, acupunturista e instrutora de yoga. E é autora do livro 13 Formas Diferentes de Lidar com o Medo, escrito a partir de sessões com profissionais de saúde durante a pandemia. Miriam construiu uma trajetória que integra medicina, espiritualidade e consciência. Oi, Miriam, obrigado por topar o convite. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Miriam, no seu primeiro contato com o yoga, aconteceu ainda na infância. O que ficou desse encontro inicial? Desse encontro inicial, me ficou o seguinte: qualquer pessoa pode praticar yoga. Yoga é simples, é profundo, pode ser completo e complexo, porém é extremamente simples. Qualquer pessoa pode fazer. Se ela tiver um tempinho pequeno, ela pode fazer um pouco. Se ela tiver um dia inteiro, ela pode fazer o dia inteiro. Enfim, ela é altamente adaptável a qualquer situação. Em que momento você percebeu que o yoga não seria apenas uma prática física, mas também um autoconhecimento? Eu pergunto isso porque muita gente associa yoga com as posturas, a respiração e nunca imaginou que pudesse ter um lado espiritual, né? Para mim, pessoalmente, foi quando eu realmente comecei a praticar, quando eu fui, né, a uma prática, paguei a aula no estúdio lá em Niterói. Eu estava na faculdade ainda, estava num momento muito difícil, assim, muito puxado, dando plantão, enfim. Aquela fase final de faculdade que é puxado para todo mundo, mas a medicina é um pouquinho mais desafiadora, porque pega muito a nossa vida pessoal também. E aí eu comecei a fazer o ioga, e lá eu já tive os primeiros contatos com os mantras, com as meditações, e deu para perceber que não era só um relaxamento, que tinha algo a mais. E aquilo começou a me encantar, enfim. E aí começou a minha trajetória, pessoal nesse sentido. Antes do yoga ser central na sua vida, você estudou acupuntura. O que essa experiência te ensinou sobre energia e saúde? A acupuntura veio para mim desde muito pequena, porque o meu pai já trabalhava com acupuntura, ele foi um dos precursores no Brasil. Eu acabei, nem conversando isso com você. eh, em Nova Friburgo, uma cidade do interior aqui do Rio de Janeiro, né, uma cidade de serra, e ele sempre trabalhou com massagem e acupuntura. Isso foi para mim o meu dia a dia. E eu fiquei como assistente dele desde adolescente, assim, família de japoneses, a família, todo mundo ajuda, enfim. E eu aprendi a fazer massagem e um pouco de acupuntura com ele. Depois eu vim fazer a pós-graduação, né. Tem várias formas, assim como o ioga, a acupuntura tem várias formas de você ver, mas o mais bonito é que o Qi ou Qi, a energia, ela não é só energia. Eu achava que ela era só energia. E na verdade ela é informação, energia e matéria. Assim como a água pode se ficar no estado líquido, gasoso ou sólido, o Qi ou Qi também. E isso dá uma sensação, uma percepção de que a gente pode moldar qualquer coisa. Então, da mesma forma que uma informação, uma emoção negativa pode se tornar uma doença física, né, nós também podemos transformar doenças físicas e dissolvê-las em energia e informação e mandar elas para o universo de novo. Então isso é muito maravilhoso, porque dá essa possibilidade ampla, né, para todos nós. Você me diz que cansou de uma medicina, num determinado momento, que você cansou da medicina voltada apenas à doença. Quando é que esse Sim, incômodo ficou claro para você? eu sou formada há 30 anos, né, vai fazer 31 agora. Mas,
A minha formação inteira eu passei aguardando um momento em que realmente eu fosse ensinada a fazer algo que transformasse a vida das pessoas, porque no fundo eu não sabia falar isso, mas no fundo era isso que eu buscava. E a medicina muito voltada à doença, ela é muito sintomática, ela aguarda a pessoa manifestar a doença e está tudo certo, porque cada profissão tem uma área de atuação. Mas eu, ingenuamente, achava que a medicina ia ser um pouco mais abrangente naquela época. Hoje em dia, sim, ela já está abrangente, porque as práticas integrativas estão chegando junto, mas na época não tinha isso. E, enfim, quando eu me formei, que eu peguei o diploma, eu olhei para ele e falei: "Meu Deus, é só isso? E o resto? Cadê o resto?" E, enfim, a própria acupuntura, como era ensinada na época, também era muito voltada a patologias no campo da energia, mas ainda assim patologias. E eu buscava, sempre busquei, né, e esse é o meu, vamos dizer assim, uma característica do meu trabalho, é sempre buscar um modo saudável. Porque quando você faz uma prevenção de saúde, você não precisa prevenir isso ou aquilo, essa ou aquela doença, você está totalmente saudável, né. E é isso, o objetivo é sempre elevar o nível de saúde, de energia, de funcionamento, de bem-estar, em todos os níveis, né, do indivíduo, começando por nós mesmos, né. Como é que você vê agora eu acho que pelo menos aqui em São Paulo, a associação o CREMESP, né, já está estudando, está integrando, criou um núcleo para estudar medicina e espiritualidade. Isso não tinha na sua época. Como é que você vê isso hoje? Sim, na minha época não tinha a formalização, mas eu tive a felicidade de estudar numa faculdade, numa universidade, federal aqui, fluminense, né, aqui em Niterói, não foi no Rio, que os professores eles tinham um olhar, claro que não eram todos, mas alguns professores tinham esse olhar muito, sensível, vamos dizer assim. Então, em todas as áreas que a gente passava, todas vamos dizer, as especialidades por onde eu passei, desde a minha formação, depois na residência mais ainda, mas, sempre, era ressaltado esse olhar. Por que que 2 pessoas que têm a mesma patologia, idades semelhantes, contextos semelhantes, desenvolvem mais complicações ou menos complicações? Por que que uma pessoa que está à beira da morte e tem a fé dela, tem algo que puxa ela para a vida, né, para acreditar em algo, a mais, além dessa, né, do que ela estava passando fisicamente, por que que todas essas pessoas, em média, tinham uma sobrevida melhor, tinham menos complicações? E aí, naquela época, já começaram as primeiras experiências clínicas, não aqui no Brasil, de início, primeiro foi nos Estados Unidos, depois veio aqui para o Brasil também, né, de experiências de pessoas que meditavam, ou então grupos de meditação que meditavam e enviavam energia, faziam orações para determinado grupo de pacientes e outros não, e eles melhoravam muito, mesmo sem saber que estavam recebendo. Então, esse olhar sempre não foi uma coisa minha pessoal, era uma coisa do grupo, tanto que a UF foi uma das primeiras faculdades, eu não sei, agora devem ter outras, mas não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras faculdades a ter essa cadeira. É uma cadeira, é uma matéria, que agora os alunos têm, né, como opcional, mas é uma matéria, medicina e espiritualidade. Eu tenho muito orgulho disso também, de ter passado por lá. O seu TCC foi em medicina do exercício, né? Ele focou no yoga. O que que o trabalho revelou sobre os limites da formação médica naquela época? Na verdade, na minha época não tinha TCC para a medicina, né. Esse TCC foi para minha especialidade em medicina do exercício e ciência dos esportes,
né. E nessa ocasião, quando aí eu já praticava ioga, né, e eu escolhi, fazer um teste antes e depois de uma prática de ioga, para ver as alterações, os benefícios, né, do ioga, em especial no sistema nervoso autônomo, que é o vamos dizer assim, é a parte do nosso sistema nervoso que comanda o relaxamento e o estresse. Ele dá aquele balanço, né. Então, tem testes que conseguem medir isso, inclusive esse teste que foi usado foi desenvolvido por um professor meu, né, que é aqui brasileiro, Cláudio Gil, aqui do Rio de Janeiro. É um teste simples, muito simples, que você consegue medir a atividade dessa parte do corpo que, promove, vamos dizer assim, o bem-estar, né. E quando eu falei com ele que eu queria fazer com práticas de ioga, ele falou assim: "Ué, mas ioga não é uma prática espiritual?" Ele ficou assim: "Não", eu falei: "Não, professor, mas tem também a parte física, olha só, aí eles fazem assim, faz assim, tem a respiração e tal". Então, da mesma forma que hoje as pessoas se surpreendem lembrando que: "Ah, não, ioga não é só físico", na época ele se surpreendeu, porque o ioga não era só espiritual. Então isso eu acho que é natural, porque é uma prática muito completa, né, ela acaba pegando todos os níveis. E como é que essa frase mudou o teu olhar sobre o yoga e sobre a medicina? Ela causou algum efeito em você? Na verdade, essa frase me trouxe a consciência de que ainda haviam camadas da nossa consciência que precisavam ser integradas, que ainda nós estávamos ainda estamos, né, mas está melhorando. Estávamos muito divididos. Então, ou você está aqui trabalhando físico, ou você está trabalhando espírito, ou você está trabalhando energia, ou você está trabalhando informação. Só que, na verdade, o conceito que agora, hoje eu tenho, que naquela época eu não tinha, de Ki ou Ti, é de que tudo é um todo, indivisível, né, e isso faz para mim fez toda a diferença, né, saber que, assim, não é, assim, um corpo físico que tem energia, que tem os pensamentos, que tem o espírito, é tudo junto, na verdade são estados, diferentes da matéria, da energia e da informação. Então, naturalmente, uma coisa pode não só influenciar a outra, como eu acreditava antes, mas uma coisa pode se transformar em outra. Assim como Einstein descobriu que energia é matéria, né? É óbvio, só que a gente não para trazer isso para o nosso dia a dia, né? E hoje em dia a gente já tem esses recursos, graças a Deus. Com essa visão que você tem hoje, dá para dizer que é possível unir ciência médica e espiritualidade sem conflito? Elas podem ser integradas de uma forma harmônica? Pode, deve, e ela já está sendo feita lindamente por muitas pessoas, mais do que a gente imagina, porque por detrás, daquele profissional sério, competente, estudioso, quase sempre existe uma pessoa, um ser humano, que tem a sua espiritualidade. Só que até um determinado ponto, era meio feio a gente, trazer isso à tona, né. Hoje em dia, nós estamos normalizando isso, né, tá mais normal, tá mais comum, e isso tem feito muita diferença na vida de muitas pessoas, os pacientes que são atendidos por esses quando um paciente eu vejo histórias, né, que está passando uma situação difícil e ele percebe ou em algum diálogo que o médico tem esse olhar, considera esse lado, né, espiritual, ele se sente tão acolhido, sabe. E, assim, ele se sente tão à vontade que aí o fluxo de Qi, de energia, de informação e de saúde acabam fluindo melhor para eles também. Eu acho que é um movimento muito eu sou, assim, uma grande otimista em relação à humanidade. Eu sei que tem muita coisa ruim acontecendo, mas eu vejo, assim, que tem muitas coisas que não dão notícia,
que não fala no jornal, porque não dá, sabe, manchete, mas é como assim, como se fosse assim uma revolução silenciosa. As coisas estão acontecendo e quando a gente der conta, sabe, já mudou. Você afirma que por meio dos asanas, me corrija se eu estiver falando errado, Uhum. como são chamadas as posturas de yoga, é possível aprofundar todas as camadas da consciência. Como? Não sou eu que afirmo, é são os mestres do yoga, né, antigo. Tem um autor que eu gosto muito, é o Iyengar, BKS Iyengar, ele tinha um defeito físico, eu não lembro direito, qual era o defeito dele, os defeitos que ele tinha, então ele tinha muitas limitações físicas, e por isso ele desenvolveu técnicas de instrumentos, o yoga com cordinha, com bloquinho, veio muito, assim, da experiência dele, né. E ele virou um grande mestre, você olha, assim, as coisas que ele fazia com o corpo, você não acredita que aquilo ali é uma pessoa que está, sabe, assim, parece um boneco. Mas enfim, esse não é o objetivo do yoga, né, e ele mesmo descreve que quando você fica numa postura e se mantém, seja ela uma postura de flexibilidade, por exemplo, eu vou fazer aqui, aí eu não consigo ir mais. Mas se eu fizer a permanência e estiver bem, daqui a pouco eu estou um pouquinho mais, e daqui a pouco eu estou um pouquinho mais, né? Isso é o progresso do asana no meu corpo físico. E também um asana de força, quando você está ali fazendo aquelas paradas e tal, acontecem fisiologicamente coisas que naturalmente vão nos convidando a mergulhar para dentro de nós mesmos. Então ele descreve que a gente sai do plano físico para o plano vital, para o plano mental, para o plano psíquico e para o plano espiritual, se a gente fizer a permanência. Se não fizer permanência, se só passar pelo asana, não adianta. Aí vai ser uma prática mais física. E tá tudo bem, também faz bem. Mas essa experiência de você mergulhar para dentro de si no asana, usar o asana como uma prática meditativa, é assim, é é um bem-estar que nos textos antigos eles chamavam de santosha, que a gente traduz como contentamento, mas é como se fosse a satisfação pelos frutos do seu próprio mérito. Né. E é uma característica dos praticantes de ioga, aquele bem-estar, aquele sorriso, aquele bom humor, que quem está de fora olha assim: "Por que que eles estão tão felizes, estão rindo tanto aquele pessoal, ele acha tudo engraçado", mas quem está de fora acha estranho, né. É isso, é você trabalhar com o próprio corpo e mergulhar no asana pode trazer essa experiência. Quando você fala que o yoga é um olhar para dentro, o que que exatamente a gente está sendo convidado a observar? O yoga dos asanas, né, a prática dos asanas. É um yoga, do conhecimento. Existem 3 linhas de yoga geral, assim, desde sempre. O yoga do conhecimento, o yoga da devoção e o yoga da ação. São os 3 grandes grupos, né. Até que Sri Aurobindo depois foi estudar e encontrou um ponto em comum de todas essas linhas de yoga. O yoga do conhecimento não é um conhecimento qualquer, é um autoconhecimento. Então, quando você faz um asana, você está sendo nós, né, somos convidados a observar primeiro o nosso corpo físico, depois os nossos pensamentos que vêm, depois talvez alguma emoção, ou a energia que fica mais alta ou mais baixa. Às vezes a gente entra num asana e fica cansado. Parece que a energia foi embora. Não é sempre facinho, né, dependendo do ácido, cansa também, né, e tá tudo bem, e é um treinamento, né, é um processo. Então, nesse sentido, olhar para dentro nesse sentido de observar, o corpo físico, o estado que ele está, o progresso que ele consegue, observar as emoções, em que momento que elas vêm, como que elas vêm, como lidar com elas, e os pensamentos também, observar que eles estão passando e que eles podem tomar conta e encher a nossa mente o dia inteiro e sobrecarregar,
ou eles podem simplesmente passar. E aí vem as técnicas, né, de meditação, enfim. O meu último entrevistado antes de você, ele falou, ele até recomendou o yoga, ele considera o yoga uma ciência, né, que Uhum. não é muito reconhecido aqui no Ocidente, mas lá no Oriente muito mais. Porque, e ele falou que uma coisa que surpreendeu bastante ele foi que evocava memórias. Então, as posturas que ele ia fazendo e evocando memórias da vida dele, coisas que ele aparentemente já não lembrava mais. Qual é essa relação? Pode evocar memórias, no sentido de que quando você trabalha, isso é fisiológico, tá? Não é nada místico, não. Quando você, deixa eu explicar de uma outra forma. As memórias no nosso sistema não tem uma área específica do cérebro que você fala assim: "Ah, essa área é responsável por memórias". Então tem várias teorias, tá, isso na neurociência mesmo, que considera, assim, sim, tem áreas que são mais, relacionadas com memória, mas não dá para definir que a pessoa tem lesão naquela área, não vai ter memória nenhuma, né. Então tem, teorias que consideram a memória no campo, fora do corpo, no campo, informacional, e também a memória no corpo. Então, por exemplo, você me dá um susto, aí eu contraio. Todos os músculos que eu contraí na hora que eu levei esse susto, eles guardam essa memória, é chamada de memória celular, né, além da memória cognitiva. Então a gente tem a memória cognitiva, a gente tem a memória celular, a gente tem a memória genética, que é a informação dos antepassados, né. A gente tem a memória mesmo, que a gente chama de memória, aí eu lembro e conta aquela história. E a gente também tem uma coisa que eu chamo de memória divina, que é o modelo da perfeição, que a gente nunca perde. No nosso DNA existe essa memória. Então, o nosso esforço, sempre com a auto-hipnose, inclusive, é ativar essa memória para essa, inclusive no Reiki você trabalha isso, ativar essa memória divina, que é o molde original perfeito da sua constituição, para ele se manifestar. E isso é totalmente possível, teoricamente. E a gente não consegue, talvez a gente não consiga visualizar, porque é um microscópio muito pequenininho, né. São funções muito pequenininhas, mas teoricamente a gente pode conseguir ativar essa memória aí divina da perfeição original do nosso funcionamento. Que é o que se fala que o despertar espiritual, por exemplo, trabalha, é justamente isso, que a gente tem um eu superior, ou uma centelha divina, Uhum, tem vários nomes para isso, que a sim, gente esqueceu dessa relação, né? Mas que a gente tem uma versão muito melhor nossa, né? À medida que vai sutilizando, só que a gente não lembra. E a gente, justamente, no autoconhecimento, a gente vai trabalhando isso. Faz sentido no yoga? É por aí? exato, exato. O yoga fala exatamente disso. E hoje a gente tem técnicas, tem formas de ativar esse eu superior, ou essa parte sábia dentro de nós, e utilizar ela no nosso dia a dia, porque ela não está num outro lugar qualquer, ela está aqui dentro de nós, somos nós em essência, né, só que a gente, às vezes tem dificuldade de entrar em contato com essa parte, né, mas eu posso dizer que isso tem se tornado cada vez mais fácil. Isso já era descrito lá atrás por Sri Aurobindo, que ele dizia o seguinte: cada pessoa no planeta que consegue qualquer coisa, ele falava de iluminação, tá, de iluminação, aquele flash, né, de consciência, mas isso serve para qualquer coisa. Por exemplo, uma pessoa aprende a dirigir, né, antes ninguém tinha dirigido antes, mas quando uma pessoa aprende a dirigir, fica mais fácil para outras pessoas aprenderem a dirigir. E isso acontece, inclusive, hoje a gente tem a explicação dos neurônios espelho, né, é a teoria, conhece a teoria dos neurônios espelho? Né, que a gente espelha o neurônio um do outro e é muito mais fácil a gente aprender com uma pessoa que já faz, que já sabe, né. Então, é quanto mais pessoas que se iluminam nesse sentido, que despertam sua parte intuitiva, que conseguem,
olhar para dentro e tomar decisões a partir de uma verdade, ser verdadeira consigo mesmo, vai se tornando mais fácil que outras pessoas façam isso também. E eu acho que isso está acontecendo com a gente. Quando a gente conversou pela primeira vez, você me falou que você começou estudando os 8 passos do yoga, né? Descrito pelo Patanjali, se eu não estou Isso. pronunciando errado. É, você podia falar um pouquinho de cada um deles e depois me dizer assim, qual que é o mais esquecido hoje em dia? Todo mundo que estuda yoga começa por Patanjali, tá? Patanjali é considerado o pai do yoga antigo, né? Ele pegou, não foi ele que criou o yoga, mas ele pegou as práticas que eram feitas naquela época e sistematizou em 8 passos, tá? E a gente chama esses os 8 passos do yoga de Patanjali, Ashtanga, né? O mais esquecido são os primeiros. Tô brincando, eu acho, assim, que os primeiros são os yamas e niyamas, que são os códigos de conduta, a ética, sabe, os códigos de moral, o respeito pelo outro, isso está faltando no nosso mundo, eu acho que esses são os mais esquecidos. Quando a gente pensa em praticar ioga, a gente logo pensa, em asana, né, nas posturas físicas, mas o asana é um dos 8 passos, né. Então, os 2 primeiros são os códigos de ética com o outro e consigo mesmo, né, o primeiro e o segundo. O terceiro são os asanas, a prática física. O quarto são os pranayamas, as práticas respiratórias, né. E os outros 4, aí começam, pratyahara, que a gente chama de abstração dos sentidos, que aqui entra, o relaxamento, entra sabe aquela concentração quando a pessoa está com muito frio, frio, frio e de repente ela abstrai do frio? Então, isso é um tipo de pratyahara. Yoga Nidra, que é um tipo de relaxamento conduzido, uma viagem mental conduzida. Tá tudo aqui no pratyahara, né. Depois vem dharana. Dharana é foco, é concentração, é um passo dos 8 é concentração. Então, tipo assim, se você tem dificuldade de ter foco, não se culpe, porque é desafiador. É um passo inteiro, assim como os 64 asanas principais, você dominar aquilo ali, né, você vai dominar a mesma dificuldade que a gente teria de dominar os 64 asanas principais, com todas as suas variações naquele degrauzinho do asana, dharana, concentração, ter foco, é também um patamar igualmente importante. Então é desafiador, sim, tá. E tanto que a concentração e o foco, eles são responsáveis por produzir resultados consistentes. Por uma vida diferente. Se você é focado naquilo que você quer, você transforma a sua vida, né. A pessoa que é dispersa, dispersa energia. A pessoa que é focada, ela tem resultados diferentes. Então, é tão importante quanto. Depois de dharana, vem dhyana, que é meditação. Tudo bem começar pela meditação, mas não esqueça do corpo, não esqueça do autocuidado, não esqueça do respeito com o próximo, enfim. E a meditação, a definição de meditação é Chitta Vritti Nirodha, que é saída do fluxo contínuo dos pensamentos, né. Não é parar de pensar, mas não se deixar levar por qualquer pensamento que passa por aí, porque são muitos. São 60 a 80 mil pensamentos por dia. Isso já foi pesquisado. E o mais incrível é que 95% desses 60 a 80 mil pensamentos são exatamente os mesmos, dos de ontem, dos de anteontem, dos de anteanteontem, então eles ficam rodando e rodando e rodando. E desses 95%, 85% na nossa humanidade atual são de caráter negativo ou autodepreciativo. 85% de tudo que passa na nossa mente, que não é pouca coisa, estão produzindo um pensamento, gera um sentimento, que gera reações fisiológicas, que mobiliza nossas reações, nossas ações, né, que geram nossos resultados. Então a gente, com
número, a gente consegue entender por que que o mundo está do jeito que está, né? São 8 bilhões de pessoas pensando negativo na grande maior parte do tempo, todos os dias, todos os dias. Então, a gente colocar boa informação para dentro é uma tarefa que eu acho que a nossa geração agora, quem está encarnado agora, tem a missão de fazer. Gente, 85% não é admissível. Ficar 85% de coisas que passam na nossa mente é negativo. Pelo amor de Deus, sabe? Vamos melhorar isso aí. Vamos melhorar esse número, né? Então, é isso, a meditação é isso, não entrar nesse fluxo contínuo dos pensamentos. E quando eles vierem, pelo menos que eles sejam positivos, né? E aí a última, né, o último estágio é o samadhi. Samadhi é traduzido como iluminação, né? É um estado de consciência, consciência plena, consciência, é uma visão, é uma autoconsciência, uma consciência plena. E aí, esse samadhi, quando a pessoa chega nesse estado de uau, o estado de eureka, né? Aquele uau, entendi tudo, né? E às vezes a gente entende tudo e depois esquece, mas faz parte do processo, né? São estágios, a gente vai chegando lá, vai chegando lá, vai chegando lá. Uma vez que a gente se estabelece lá, aí começa uma nova jornada, porque tem os níveis de iluminação. São vários níveis que são descritos pelos sábios da antiguidade e que hoje pode ser experimentada por muitas pessoas no dia a dia. Não é uma coisa tão assim, dos monges que ficam lá no Tibete. Não, são perfeitamente possíveis no nosso dia a dia. Como é que esses ensinamentos podem ser aplicados no dia a dia fora do tapete? O Sri Aurobindo, que é um autor que na verdade, ele desenvolveu o yoga integral e é, é a linha com que eu me identifico, né? Ele diz uma coisa: toda vida é yoga, toda vida é yoga. E aí você fica assim, como assim toda vida é yoga? O que ele chama de yoga é uma união, né? Yoga significa união, a tradução é união. E, e como eu tinha citado antes, ele investigou todas as linhas de yoga e procurou ir na origem de todas elas. E ele se deparou com a mesma origem. Então ele falou: a pessoa que está fazendo asana, a pessoa que está trabalhando, fazendo um trabalho voluntário, a pessoa que está lá no templo rezando, todas elas estão buscando a mesma coisa, que é o quê? A unificação com esse ser sagrado dentro de si e fora de si, né? Fora de nós e dentro de nós. Essa unidade. E aí ele diz o seguinte: o universo, quando ele se expandiu e gerou o planeta Terra, falando de uma maneira muito simplista, é, ele procurou expandir os territórios de luz lá das origens, vamos dizer assim. Mas chega um ponto em que a luz expande, 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 e a tendência é ela retornar. Então, o que ele chama de yoga é esse retorno, é a busca de toda a natureza para esse reencontro, que a gente chama de yoga, né? E que as tradições antigas chamavam de religare. É a origem da palavra religião também, né? Então, tudo que você fizer, que você estivesse se direcionando para uma versão melhor de você mesmo, sabe? Para você se encontrar com algo realmente verdadeiro. Aquele momento em que a gente fala assim: nossa, nada disso aqui está fazendo sentido mais. Vou buscar algo que me faça sentido. Você está praticando yoga nesse sentido, né? É claro que é tão vasto que às vezes a gente se perde, né? Então você pode pegar um caminho, né? E vem os diversos caminhos. Você pode pegar um mestre, ou uma linha, ou uma prática, né? Com que você se identifique para fazer isso mais rápido. Porque ele fala o seguinte: toda a natureza, toda a vida é um grande yoga da natureza. Se a gente não fizer nada, a coisa vai acontecer de qualquer jeito. Então não se preocupe, não depende de você. Mas as técnicas de yoga
não foi ele que falou, foi Yogananda que falou. As técnicas de yoga são, práticas que são capazes de comprimir em um tempo mais curto algo que levaria vidas ou gerações, para quem não acredita em reencarnação, né. Você comprime em uma única vida, em anos, em meses, em horas, coisas que levariam muito tempo. Mas é o mesmo processo. É só porque a gente está no tempo, porque a gente está aqui na Terra, a gente tem o tempo e tem o espaço, né. Mas no tempo lá do eterno está tudo certo. Já está acontecendo, vai acontecer, não se preocupe, você não vai conseguir atrapalhar nem ajudar. Você pode ajudar a acelerar o processo geral, mas vai acontecer. Então, fica tranquilo com isso. Mas, se você quiser experimentar coisas que você levaria muitos ciclos para experimentar agora, você pode com as técnicas, de ioga, que eu chamo hoje em dia eu chamo de auto-hipnose natural. A gente chega lá. Continuando um pouquinho ainda em cima do Aurobindo, para ele, né, o yoga integra esses três aspectos que você falou: autoconhecimento, ação e devoção, né? Como é que esses três aspectos se manifestam na prática? Ele fala o seguinte: a gente precisa se desenvolver integralmente, por isso que ele deu o nome de yoga integral, tá? Não adianta só ter uma mente brilhante e ter um corpo fracote. Não adianta você ter um corpo musculoso e uma mente que não faz nada, né? Não adianta você ter, sei lá, muita vitalidade e não saber onde colocar, o que fazer com aquela energia, não ter consciência, né? Isso é o básico do básico. E aí, da mesma forma, ele fala: para você conseguir realizar o caminho integral, você pode começar por onde for melhor para você. Se for mais fácil começar pelo físico, comece pelo físico. Vai se aprofunda através do físico, você vai mergulhando nas outras camadas. Se para você for mais fácil começar pelo amor, pela devoção, por uma religiosidade, né, por uma prática espiritual, começa por ali, mas bota em ação, adquira conhecimento, sabe? Não deixa, a fé ser cega. A fé, ela é um instrumento maravilhoso do espírito em nós, mas ela precisa ter consciência, ela precisa ter precisa se materializar também, né. Então ele vai descrevendo um livro que se chama A Síntese do Yoga, que graças a Deus foi traduzida, está publicada, vocês podem comprar o livro, a gente faz grupos de estudo, tem pessoas que fazem grupos de estudo. Eu faço grupos de estudo desse livro há muitos anos, tipo, há mais de 20 anos. Enfim, a gente vai lendo, lendo de novo e tal. Ele descreve isso. Quando você começa pela ação, por exemplo, trabalhos voluntários, ou observando a sua ação no mundo, seja uma palavra que você fala, seja um sentimento que você coloca, em algum momento você transforma esse movimento interno em com a consciência. Ou você pode colocar afeto nesse movimento, né. E ele vai descrevendo. Se você começa pelo conhecimento, você pode se deparar com esse obstáculo, mas aí você faz assim, assim, coloca em ação, sabe, entrega isso ao divino, né, faz uma ação como se fosse uma oferenda ao universo, a Deus, que seja, né. Ele vai dando os caminhos, né. E aí, na prática, você pode, chegar à realização integral a partir de qualquer lugar que você comece. Começa pelo mais fácil, é melhor. Ele também fala do yoga como uma integração com a essência divina. Você até já comentou um pouco isso. Como é que a gente pode compreender isso, sem associar a uma religião? A religião, ela naturalmente, ela são instituições, né, que tocam a mesma verdade de pontos de vistas diferentes e têm dogmas e ritos diferentes, né, de acordo com a cultura em que nasceu. É natural que isso aconteça. E às vezes isso dá uma certa engessada, né, então às vezes é chato por isso, mas, se assim como o yoga precisou se adaptar. Shri Aurobindo renovou, ele pegou os textos antigos
e deu uma nova linguagem ao yoga para que ele pudesse ser útil nessa era que a gente está vivendo agora, né? O Patanjali, quando ele sistematizou, o yoga já era praticado muito tempo antes. Ele já deu uma reorganizada para que pudesse ser usada em toda a Kali Yuga, essa época que a gente está saindo agora, né? Nessa época de dificuldade. Enfim, e ele fala, eu gosto muito, eu me identifiquei muito com ele, porque ele descreve, né? A gente tem o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o espiritual. Mas o espiritual, que não é espírito do outro mundo, é espiritual no sentido da conexão com o cosmos, tá? Só para a gente falar numa mesma linguagem. O espiritual é grande, vasto demais. Só que esse espírito cósmico universal, ele se multiplicou em seres vivos, que somos nós, né? Inclusive a física quântica, né, a física moderna, ela tem esse conceito do universo como holograma, né? Toda a informação do universo está em cada uma das suas partes. Porém, cada parte contém toda a informação do todo. Então, é como se cada ser humano tivesse, sabe, toda a informação do universo está dentro de nós. Então, todas as respostas estão aqui dentro, não precisa procurar fora. Claro que a gente precisa, às vezes, de um referencial fora para validar o que a gente tem aqui dentro. Mas a gente já tem tudo aqui dentro. E é real, quando a gente começa a colocar em prática, né, esses conhecimentos, a gente vê que é real. A gente realmente, o ser humano realmente, ele é magnífico, ele consegue realizar coisas que a gente chama de milagrosas, porque não são comuns, né? Mas estar vivo já é um milagre muito grande, né? E ele descreve isso, que dentro de nós tem uma parte que ele chama de alma ou psíquico, né? A nossa essência, que é a nossa essência, que é esse ser espiritual que a gente estava falando, que ele é o nosso molde perfeito. E a nossa missão, nosso yoga, nossa atuação no mundo é transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, inclusive o nosso corpo físico, a imagem e semelhança dessa perfeição que nós, em essência, já somos. Então, ele trabalha muito com essa parte sábia, com esse centro psíquico dentro de nós. E no dia a dia, isso se torna muito concreto quando a gente lembra que a gente não é esse corpo, a gente não é essa mente, a gente não é essas emoções, a gente é a nossa essência, a gente é a nossa parte sábia. É, Só de lembrar disso, já, desculpa, só de termina, por lembrar favor. disso, a gente, né, lembrar desse fato já faz a gente sair um pouco do 3D para esse multidimensional que nós somos em essência. Em cima do que você falou, uma coisa que atrapalha um pouco, embora seja importante, é o ego, né? Porque assim, o ego é 1%, ele quer mandar em tudo, né? Mas tem muito mais do que ele, porque a gente pode acessar. Como que o yoga trabalha isso? Assim, botar o ego no lugar dele, para não deixar ele mandar em tudo. Aurobindo tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: o ego foi o auxílio, o ego é o empecilho. Então, até certo ponto, é necessário ter um ego. A pessoa que é esquizofrênica, ela não tem uma estrutura de ego formada, ela precisa ainda estruturar do beabá. Ela não tem um. Eu costumo dizer que o ego são as nossas referências, que não são as melhores, porque é um mix de tudo que a gente herdou do pai, da mãe, aprendeu na escola, do vizinho, todas as referências que a gente tem num mundo que não está muito harmonizado, a gente não tem muitas referências boas, né? Porém, é uma referência. E a partir dessa referência, a gente pode construir a nossa própria caminhada. E aí sim, quando a gente se torna um ser mais consciente, a gente percebe que a gente pode criar nossas próximas e próprias referências para caminhar para frente, e não ficar sempre voltando para as referências do passado. Isso é maravilhoso. A gente consegue.
visualizar que realmente a gente consegue construir uma vida nova, criando referenciais novos, que vão para muito além daquele ego, aquela individualidade que a gente tinha antes. Mas não fica brigando com o ego, sabe? As pessoas falam assim: "Ai, o ego é que é o problema, o ego". Nossa, assim, seminários inteiros demonizando o ego. Coitado, ele tá ali ele tá ali se esforçando, ele quer ajudar também, mas só atrapalha, mas ele quer ajudar, né, ele tá ali para ajudar. E quando o ego percebe, sim, ele não quer perder o reinado dele, mas quando ele percebe que ele pode se expandir, Shri Aurobindo coloca assim: nós não temos um ego, nós temos 3 egos. Já ouviu essa? Não, ainda não. É, a gente tem o ego mental, tem o ego vital ou emocional e tem o ego físico. É a nossa estrutura que a gente cria, são os nossos referenciais, né, e são diferentes. Às vezes a pessoa tem um mental forte, mas tem um vital fraco, e às vezes vice-versa, né. Então o ego não é um ser único e indivisível, ele tem essas 3 partes também, assim como nós temos várias partes do nosso ser. Então fica mais fácil a gente identificar. O ego mental, que é o que está no comando, que é o bam-bam-bam lá, é aquele com que a gente trabalha na auto-hipnose. Ele é o ele não é a fonte do conhecimento, mas ele orquestra o conhecimento. Então ele é super necessário. Quando ele percebe o papel dele, o valor do papel dele, e que, ele tem acesso a um conhecimento muito mais vasto quando ele começa a dialogar com essa sabedoria interior, ele começa aí sim ele começa a ser o assim, o dono do show, o show é dele, porque é a nossa mente, o ego mental, que foca, que determina o que que a gente quer, para onde a gente vai. Eu posso até estar sentindo vontade, mas quem fala assim: "Eu quero, tô com vontade, não sei não, então eu vou para lá". Quem fala isso é a mente, é o ego mental, né, então ele tem um papel sim. Então dar, a utilidade de cada parte nossa, isso é autoconhecimento, né, isso é libertador, é muito libertador. Voltando ao que você tinha falado sobre iluminação, que o objetivo do yoga seria a iluminação vivida no aqui e agora, o que que isso significa no dia a dia? O que que é ser iluminado? Como é que você é iluminado no dia a dia? O yoga antigo tinha como meta a iluminação, tá? Iluminação e liberação, moksha. Liberação. O objetivo do yoga é moksha, liberar, você se liberar dessa ilusão, se liberar do sofrimento desse mundo, se liberar dos desejos, se liberar, se liberar, se liberar. Só que aí vem Shri Aurobindo e fala: não acaba aqui não. Aonde os outros iogas terminam, o meu começa. Então, a partir da iluminação, você vai pegar essa luz e vai trazer para a sua vida, vai trazer para o mundo. Senão a Terra nunca vai melhorar. Se as pessoas que têm consciência não ficarem aqui para trazer consciência para cá, não vai iluminar nunca. Isso aqui vai ser sempre um lugar assim de lixo, de quem está, né, passando perrengue. E aí ele fala o seguinte: não importa o nível de iluminação que você está, porque a gente entra logo no julgamento, né? Será que eu estou iluminada já? Será que eu estou mais iluminada que o vizinho? Ai, aquela ali, acho que ela não está iluminada, não. Olha o que ela está fazendo. Aí começa o julgamento, né? E isso é inútil, é ridículo, é tipo, é infantil. Né. E ele fala: "Não importa o grau de iluminação que você conseguiu, a melhor consciência, com a sua melhor consciência que você tem hoje, se for uma consciência de ego, que seja, se for uma consciência de monge, que seja, com a melhor consciência, como você pode agir, trazer para o mundo a sua ação, nessa situação. As situações acontecem, né, aconteceu, sei lá, alguma coisa onde você mora, né, no seu prédio, né, com a sua melhor consciência, tá todo mundo brigando. Com a sua melhor consciência, como você pode agir ali? "Ah, a melhor coisa que eu tenho a fazer é sair fora, porque senão eu vou entrar na briga também". Pode ser. A melhor coisa que eu tenho não, eu sou capaz de dar um grito e fazer todo mundo parar de brigar. Beleza, entende? Mas com consciência. Então, se a gente
Lembrar disso é o meu melhor hoje. E o meu melhor hoje vai ser suficiente, porque ele a partir desse melhor hoje, eu vou ficar um pouco melhor amanhã. Então tem uma regra que fala: observa o constante progresso. Ele é seu guia. Se você hoje está melhor do que ontem, só seguir, continua. Mas se você hoje não está melhor do que ontem, então para pensar o que está acontecendo, porque você não está evoluindo. E é uma lei do universo, do progresso. É uma lei universal. A gente precisa evoluir, precisa andar para frente. Isso, tipo, não tem como evitar, né. Então, se eu estou de acordo com essa lei, não importa se está rápido, se está às vezes eu atendo, né, em consultório, as pessoas ficam assim: "Ai, mas está tão devagar, será que eu vou conseguir?" Mas calma, um dia de cada vez. Não dá para progredir muito? Vai pouquinho, mas anda na direção que você quer. Não adianta, sabe aquela coisa, não adianta correr se você está na direção errada, né. É isso. Se você está na direção certa e deu um passinho a mais do que estava ontem, sabe, felicite-se, sabe, recolha essa energia, o santosha, né, o bem-estar do seu próprio mérito, porque isso vai te nutrir para dar o próximo passo. Vai te encher de energia, aí você tem energia infinita, é o segredo da energia infinita. É você se alimentar do seu próprio mérito. Você faz, você garante, você assim você consegue prever seu futuro, você que está construindo o futuro. Se alimenta e vai, se alimenta e vai, se alimenta e vai. E comemore as pequenas vitórias, né? Porque assim, a cada dia a Exato, gente tem que reconhecer que, ontem não estava tão bem, mas hoje já estou um pouquinho melhor que ontem, né? É passo de exato, formiguinha, né? exato. É você olhar no espelho e falar assim: "Caramba, parabéns, hoje você conseguiu não dar um soco naquela pessoa chata, hein. Parabéns, mais um passo, ó, check". Porque assim, não se trata outro dia a gente estava falando sobre isso, um grupo de amigos. Estava se falando assim, que é muito difícil, às vezes desafiador, a gente lidar com, por exemplo, pessoas chatas, pessoas que vêm te cutucar, pessoas que vêm, às vezes, com maldade mesmo, às vezes sem querer, mas muitas vezes vêm com maldade, te testando, né. Como que a gente lida com essas coisas? Então, assim, tem uma forma assertiva de lidar, mas a gente vai sair do zero para o perfeito? Não, né, nem nada na natureza é assim, nem a semente consegue dar frutos de um dia para outro. Primeiro ela dá o primeiro galinho, depois dá outro, depois ela entra, né, a raiz um pouquinho mais, aí depois ela vai progredindo para cima, para baixo também, até ela começar a dar os galhos, até ela começar a dar as folhas. O que que a gente tem que conseguir do dia para o outro? Não se cobre também. Mas olha, da outra vez eu perdi a cabeça, fui lá e queria dar um soco, não podia, mas eu respondi, foi mal, fiquei eu como sendo errada, porque eu acabei falando que não devia, né. A próxima vez, pelo menos não conseguiu falar, já foi um pequeno progresso. Parece pequeno, mas não é pequeno, é um progresso significativo. Então você vai para o espelho hoje e vai se dar os parabéns, vai celebrar, vai colher os frutos do seu mérito. Você se esforçou, você teve foco, você conseguiu. E às vezes a ação é a não ação. Às vezes não agir é a melhor coisa. Quando a gente não sabe o que fazer, é melhor não fazer nada, né. Claro que não é parar por aí, né. Tem uma fo sempre tem uma forma mais elegante, mais assertiva de devolver os desafios da vida, em geral. O Sri Aurobindo, ele também fala sobre a transição planetária. Como é que você entende esse conceito no momento atual da humanidade que a gente está vivendo? Nossa, o Yoga de Sri Aurobindo foi todo preparado para nós. Ele escreveu todos os livros para nós, porque ele falava assim: "As pessoas que estiverem passando por esse momento", e diga-se de passagem, é esse momento que a gente está passando agora, vão precisar desse conhecimento para conseguir atravessar, mais fácil eh, os desafios dessa transição. E ele dizia o seguinte: o ser humano é interessante isso também, a Terra só tinha minerais no início, né, e depois a vida na Terra teve um upgrade quando surgiram os, vegetais, né, do mineral para o vegetal teve um salto. E aí tinha os vegetais.
De repente, dos vegetais surgiram os animais. As primeiras, né, células mais rudimentares, aí começaram a surgir os animais. Então, deu um outro salto do vegetal para o animal. E aí, um belo momento dos animais, aí tem lá as teorias evolutivas ou não, dos animais surgiu o ser humano, que é o animal mentalizado, né? A nossa diferença dos animais, nós temos corpo, nós temos fisiologia, nós temos reações de luta e fuga, nós temos senso de territorialidade, tem tudo que os animais têm, mas nós temos a mente, que é esse instrumento, né? A faca dos dois legumes, né? Ele tanto pode ir para um lado como para o outro, a gente está aqui preso na dualidade da mente. E ele falou que o homem mental não é o ápice da criação. A gente se acha o rei da cocada preta, só que não. Ele fala que o ser mental é um estágio. Nós estamos nos preparando para um próximo estágio do ser, do homem espiritual, que vai ser mais um salto tão grande quanto do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o ser humano, do ser humano para o ser espiritual. Então, ele dizia que nesse momento nós estaríamos. Foi interessante que a gente falou de espiritualidade na medicina, né? No yoga, na medicina. Ele falou exatamente disso, que nós iríamos sair da dualidade da mente e entrar na unidade do espírito. Então, o homem vai deixar de ser o ser mental para ser o ser espiritual. Então, é exatamente essa esse salto, que não é pouca coisa, é um grande salto. E cada área do conhecimento, tanto a medicina, se espiritualizar, tanto, as religiões realmente cumprirem o papel de religar e de reconexão e servir como guia para as pessoas, né, o ioga retornar a ser um instrumento de reconexão. Em todas essas áreas, nós estamos, favorecendo essa transição planetária. Nós estamos participando, sem saber, mas a gente está participando de um grande movimento. Toda vez que a gente sai da dualidade da mente, que a gente sai, sabe, da polarização, ou é direita ou esquerda, ou tá certo ou tá errado, ou é melhor homem ou melhor mulher, ou tá em cima ou tá embaixo. Quando a gente consegue ir além dessa dualidade, a gente está favorecendo a evolução da humanidade como um todo através da nossa evolução, né? Eh, não desconsidere isso, porque isso, faz muita diferença. Uma pessoa que consegue trazer um ponto de vista, que integre o ponto de vista de todos em uma sala de conversa, em uma conversa de amigos, ele está trazendo a unidade para onde antes só tinha dualidade. E a gente fala assim, né, uma sala escura, se você acende um fósforo, ele já não está mais escuro. É isso. Seja você a luz da onde você estiver. Sempre que possível, né? Como é que ele descreveu se é que ele eu imagino que ele tenha descrito esse ser, esse novo ser humano que vem aí, esse ser humano espiritual? Pois é. Ele falava de um jeito. Até então, eu ainda acho que é metáfora, mas eu já estou começando a achar que não era metáfora, não. Acho que estava falando de coisas literais, mas vamos lá. Ele falava de que o ser humano espiritualizado iria ser um ser transparente. Transparente. Eu entendia transparente assim, nesse sentido. Eu olho para você e vejo a sua essência. Entende? Você não tem camadas e camadas que atrapalham eu ver o que você tem de mais sagrado, porque está visível do lado de fora, através do que você fala, através das suas ações, através das suas emoções, né? Isso para mim é um ser transparente. E ele falava também que nós estaríamos nesse momento agora encaminhando para a imortalidade. Eu achava muita viagem quando
quando eu lia isso, eu falava, nossa, por que será que ele está falando disso? Né? Isso não é um ciclo natural, nascer e morrer e tal. Eu meio que rejeitava isso. Mas hoje a ciência e as práticas espirituais estão falando em conjunto que, teoricamente, isso seria possível, sim, né? E eu não sei onde que a gente vai parar, não. Mas ele descrevia coisas, tipo isso. E falava de uma grande transformação planetária nas instituições, na maneira da gente se relacionar, né? Não só individualmente, mas também como grupos, né? E é isso, e seria, né, e será, se Deus quiser, uma humanidade centrada na essência de cada um. Então, cada pessoa vai estar ocupando exatamente o seu próprio lugar, né? Assim como era na origem lá das lendas maias, que eles descreviam um mundo que no início dos tempos, o mundo era perfeito, que as pessoas estavam muito conectadas com a sua própria essência e cada um fazia exatamente o que tinha que fazer. O padeiro sabia o valor de ser padeiro, o, sei lá, o guia lá turístico sabia qual era a importância dele e a ideia é que a gente volte num estado, assim, tão perfeito quanto e talvez numa oitava acima, já com tecnologia, com o auxílio, né, de outros conhecimentos científicos. Um ser humano mais colaborativo, imagino eu, e menos competitivo, ou nada competitivo, né? Que Sim, pensa no outro, ou seja, que tem que estar todo mundo bem para a gente também estar bem, né? exato. Agora, curioso isso que você falou da imortalidade, porque tem o Bashar, é um alienígena que é canalizado por um americano, e ele fala, e não só ele, viu? Eu já vi várias pessoas falando disso, que a partir da 5D, a reencarnação, o conceito de reencarnação deixa de fazer Não é sentido. mais necessário. E Exatamente. aí, pelo que se entende, você cansou, vamos dizer que você já viveu uma vida X, você se permite deixar o corpo, dar uma Sim, descansada e retoma ele quando que você quiser, quando isso é o que deu para entender até agora. A gente só vai saber lá na frente, né? sim, Mas parece que bateria com esse conceito de imortalidade aí que você falou. exato. E a galera lá da China, os mestres antigos da China, que agora eu tenho tido contato, né, com um grupo de lá, que estavam no local da origem, né, desses conhecimentos, né? E eles falam muito disso, né, dessa expansão da mente, de moldar o Qi ou o Ti, né, para trazer saúde, longevidade. E eles falam isso, e que é, assim, extremamente possível isso. Ah, prolongar o tempo de vida pelo tempo que você quiser. Não necessariamente você está preso aqui, mas pelo tempo que você quiser. E eles descrevem, tem registros de pessoas que viveram muitos e muitos anos, muitos mesmo, registro, né, inclusive documentado, tem corpo lá da pessoa. É um negócio tão fora do nosso normal que a gente até às vezes até rejeita, né, investigar. Mas está lá, para quem quiser ver. O tempo dirá, né? De uma É. certa forma, perdão, de uma certa forma, a gente é eterno, né? Então, entre o imortal e o eterno, não parece ter muita diferença aí, né? E é isso que eu falo às vezes com as pessoas que estão trabalhando o luto, né, assim, vindo bem para o nosso dia a dia. É extremamente compreensível a nossa dificuldade de lidar com a morte, porque no fundo nós sabemos que nós somos eternos. Então, esse negócio de nascer e morrer é algo estranho para um espírito, uma alma, que ela é eterna. Ela sabe que ela é eterna. E a gente, às vezes, considera, vamos dizer assim, né? Considera que isso seria natural, da gente achar, a gente ter dificuldade de lidar com a morte por isso. Você atua como terapeuta de auto-hipnose natural, falando um pouco desse outro trabalho seu, presencialmente e à distância. Uhum. Explica pra gente o que que é auto-hipnose natural. Na verdade, é uma linha.
da hipnose ericksoniana, de Milton Erickson, nos Estados Unidos, que começou a desenvolver os trabalhos com os temas universais, e esse trabalho foi desenvolvido e aperfeiçoado no México, por Teresa Robles, que criou a hipnose baseada na sabedoria universal, que é exatamente a a base do yoga de Shri Aurobindo, né? Ela considera uma parte sábia, esse centro psíquico dentro de nós, que se conecta com o universo completo e traz os recursos do universo, que são infinitos, que na verdade já estão dentro de nós, né? Para transformar algum pensamento, algum sentimento, o roteiro da nossa vida, alguma parte física, alguma doença, né? E eu chamo de auto-hipnose porque a pessoa tem que ficar acordada o tempo todo. E no fim das contas, quem trabalha é a parte sábia da pessoa. Eu digo, eu não faço nada, você não faz nada. Quem vai trabalhar é a sua parte sábia. E o encontro, né, esse encontro terapêutico é sempre descrito pela própria Teresa, como um encontro de 4 cérebros. O cognitivo e o criativo do terapeuta e o cognitivo e o criativo do paciente, da pessoa que está buscando ajuda, né. E aí ali a gente faz uma troca de informações pelos neurônios espelho, mesmo assim online, é muito possível, e eu coloco todas as minhas experiências a dispor, disponíveis para a pessoa, e a pessoa, com a parte sábia dela também, me traz os insights necessários para conduzir o processo terapêutico. Esse esse trabalho, ele me permitiu juntar, né, a espiritualidade com a ciência, no consultório. Eu já fazia isso na minha vida pessoal, mas no consultório, para mim foi um alívio muito grande, porque eu vivia mundos paralelos, que não naquela época não era feio falar de espiritualidade, né, hoje em dia não é mais, mas naquela época era esquisito, parecia menos científico, né, menos técnico. E também, me permitiu fazer aquilo que eu buscava desde quando eu entrei na faculdade, que era realmente na causa raiz dos problemas. E realmente acompanhar a pessoa a transformar uma coisa que estava ali incomodando ela há muito tempo, às vezes há muitas gerações. E depois que você mexe, que ela mexe, né, naquilo, transformou, está transformado, não volta mais, sabe. Não é simplesmente um pano quentinho ali para aliviar. Vai aliviar também, mas assim que a parte sábia dela identificar que dá, e normalmente dá, ela já mergulha e vai ali na raiz de alguma coisa que ela esteja identificando e, às vezes, aquilo que é trabalhado acaba mexendo em outras coisas, porque dentro das nossas memórias tem muitas coisas que estão conectadas, né. Então você desmonta um pontinho lá embaixo e ele vai reverberar. Eu falo que é igual uma pedrinha na lagoa, você joga a pedrinha e ela reverbera para toda a lagoa. E se você joga uma pedrinha hoje, outra amanhã, outra, 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 daqui a pouco a lagoa inteira está transformada. Então, eu costumo dizer que eu me tornei a colecionadora de milagres. Eu, presencio coisas impressionantes todos os dias e, sinceramente, não tem preço. Pelo que eu entendi, depois de um certo tempo, essa pessoa pode usar essa mesma técnica que trabalha com você também sozinha, é isso? Exato, exatamente. Meu objetivo maior é que a pessoa use, o que ela aprendeu como recurso para a vida dela, principalmente o diálogo com a parte sábia dela, né, que, segundo Shri Aurobindo, é o nosso único guia seguro, 100% seguro, né. Por mais que eu esteja do lado de um Dalai Lama, o caminho dele pode não ser o mesmo meu em todos os passos. Ele não dança, por exemplo, ele não gosta de dançar, eu gosto de dançar. Então, se eu seguir exatamente os passos do Dalai Lama, que é um ser super iluminado, eu vou estar abolindo uma parte minha que é muito importante, né. Uhum. Lembrei de Dalai Lama agora. Desculpa. Assim, Quê? tipo
Não, lembrei dele agora. Lembrei que enfim, um filme que mostra que ele tem dificuldade de dançar. Milton Erickson chama de hipnose é um território semelhante ao sono, né? É um território interno da nossa imaginação, que pode inclusive ser ativado de olhos abertos. Inclusive, Milton Erickson era conhecido como aquele que fazia hipnose sem transe, porque ele falava, contava histórias e a pessoa de olho aberto ia imaginando e ia produzindo os efeitos terapêuticos. Isso a gente pode fazer hoje em dia, mas claro, com o olho fechado a pessoa é mais convidada para ir para dentro ainda. Então, normalmente, sim, respondendo a sua pergunta, é de olhos fechados, a pessoa fica acordada o tempo todo. A hipnose natural, diferente da hipnose clássica, não demanda um transe profundo de cara, você não precisa botar a pessoa dormindo. Aliás, eu prefiro, é necessário que a pessoa esteja bem acordada e me dando feedback do que ela está visualizando ali, para que a coisa aconteça de forma completa. Então a gente começa assim, um transe superficial. O que é um transe? Né? Dentro daquelas camadas, é como se fosse aquela primeiro nível, logo depois da respiração, de, tipo assim, abstração dos sentidos. Se concentra só na sua respiração. Tipo, não pensa mais no que está lá fora, né? Tipo, concentra. Aí ela começa a se concentrar ali e ela já está ali num transe superficial. E eles descobriram que esse transe superficial já é suficiente para iniciar um processo terapêutico. Por exemplo, quando a gente está conversando aqui, vamos supor que a gente estivesse num restaurante. Isso aconteceu com quase todo mundo. Você está aqui conversando com a pessoa, de repente, ué, meu prato já chegou, nem vi. Né? É uma coisa bem concreta. Alguém veio e colocou um prato na sua frente, você não viu, porque você estava tão concentrado ali. Ou então, ih, já tirou meu copo, né? Esse fenômeno é um transe superficial. Eu estou tão compenetrada de olhos abertos que eu não estou vendo, eu estou abstraindo o que está acontecendo em volta. É um exemplo ótimo, né? E eles observaram que isso já é suficiente para iniciar o processo terapêutico. E como toda prática, né, toda sessão, a gente ativa a parte sábia da pessoa, essa parte sábia, ela utiliza esse estado de uma concentração leve para fazer o mergulho seguro, se for seguro para ela. Só uma dúvida, a parte sábia seria vamos dizer, estou supondo que é com o olho fechado para ficar mais relaxado, né? Você não usa tanto o racional, você deixa vir o que vem. É sempre um diálogo entre o cognitivo e o criativo, lembra? Uhum. Então, nossa mente, o ego mental, aquele que a gente fala tanto mal, ele tem que estar presente. Porque é ele que vai falar assim: ah, eu estou visualizando uma casinha caindo aos pedaços. É o nosso cognitivo, né? Mas o nosso criativo, que é a nossa parte sábia, que é, na verdade, essa que a gente chama de parte sábia, seria a nossa essência, a nossa alma, nosso espírito, né? Ele é multidimensional, né? Ele conversa de muitas formas. Mas, com a nossa mente, ele conversa através de símbolos. É mais fácil conversar através de símbolos. Às vezes dá um insight, às vezes, enfim, né, dá de outras formas, mas a forma através de símbolos é o mais fácil, vamos dizer assim, porque a simbologia é muito rica, né? E para o nosso cérebro, o que a gente imagina é mais real do que aquilo que a gente vivencia externamente. Então, utilizar um símbolo é maravilhoso, porque ele torna o processo protegido, porque você não precisa trazer à tona dores e problemas e revivenciar problemas. Eu posso simplesmente chegar e falar, como às vezes acontece. Ai, eu estou me sentindo mal, estou com um aperto no peito, parece que tem uma pedra aqui. Tá bom, eu não preciso nem perguntar por que que ela está assim, quem foi que fez aquilo com ela. Simplesmente visualiza a pedra. Como é que é essa pedra?
Ah, é grande, pequena, que tamanho, é rugosa? Eu vou trazendo detalhes da pedra e quando finalmente ela consegue visualizar que a pedra saiu, o mal-estar passou, aquela mágoa saiu, né. Então, esse trabalho ah, com a simbologia é de uma riqueza muito grande. Você trabalha com a ideia dos 5 corpos, ou 4. É 5. físico, vital ou emocional, psíquico e espiritual. Esqueci qual, o divino? Mental, Ah, o mental, claro, o mental. básico. Como é que eles se relacionam, no caso? Como é que você, no seu trabalho, como é que você trabalha eles? Sim, da mesma forma que Shri Aurobindo, o yoga de Shri Aurobindo se tornou um dos pilares, né, um dos marcos de referência do meu trabalho. A nossa estrutura como ser humano é o corpo físico, emocional, energético e mental. Então, são esses três que a gente atua no mundo. Por detrás deles tem a alma ou a parte sábia, o centro psíquico. E aqui tem o universo completo, né? Então, a gente se comunica com o universo completo através dessa essência, dessa alma individual, que fica muito mais fácil. Porque, na verdade, ela tem toda a informação do universo. Então, através dela, eu já tenho conexão com o universo. Ela está conectada o tempo todo. É a nossa parte que não se desconecta nunca, né? E aí, essa parte sábia, ela pega os pensamentos, as emoções e o corpo físico e vai transformando, 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 até se tornar transparente. O processo é muito simples. Tô dizendo que é fácil, mas assim, a ideia é simples. De que forma, então, a auto-hipnose promove transformações profundas sem depender da mente racional? É por causa do simbólico? Sim. Ou eu não entendi bem? Milton Erickson dizia que todo mundo tem uma parte inconsciente da mente, que é sábia. E aí Teresa Robles propõe chamar de parte sábia, porque a palavra inconsciente, que era usada inclusive por Jung, parece que linguisticamente, parece que é menos consciente. E essa parte, ela é muito mais consciente do que a nossa mente concreta. A nossa mente racional, concreta, cognitiva, ela é só uma faixa estreita de entendimento, ligada ao 3D, voltada para a sobrevivência. Ela precisa dos contrastes para se localizar, ela precisa das caixinhas para se organizar, senão ela se perde. E está tudo certo. A gente precisa dela para nos organizar no mundo. Mas para cima dela existe uma consciência e para baixo dela existe também uma outra consciência. Então, para baixo dela tem o território que a gente chama de subconsciente. A palavra é bem apropriada. É onde a gente guarda nossa caixa preta, né? É o tapete que a gente botou tudo aquilo que a gente não soube lidar ali embaixo. E a gente precisa limpar. Em algum momento a gente vai limpar. E se a gente não fizer por bem, vai vir por mal. As memórias vão vir, a ansiedade vai vir na hora menos esperada, né. Então, vale muito a pena a gente fazer essa faxina, eu chamo de detox. Esse detox emocional e mental ali, limpando, limpando, para a gente ficar mais leve, né, não precisa carregar todo esse conteúdo. Mas a gente não tem só essa inconsciência para baixo, em camadas cada vez mais profundas, a gente também tem camadas de supraconsciência cada vez mais elevadas. Então a questão é que Jung, ele chamava de inconsciente coletivo essa camada aqui superior dos arquétipos, né, eh, das da simbologia, dos mitos, né, mas ele também chamava de inconsciente o que estava aqui para baixo. Então, às vezes, isso dá uma confusão, porque às vezes a pessoa acha que está indo para cima e está indo para baixo. Esse é que é o problema. Às vezes a pessoa faz um mergulho para baixo achando que está indo para cima, e aí ela se perde ali. Então a hipnose clássica, às vezes, dá errado, entre aspas, porque às vezes a pessoa vai querer fazer um mergulho profundo sem os recursos da supraconsciência. E fica muito mais difícil. Você tudo bem que você consegue ver as estrelas na lama, mas a estrela não está lá. Você precisa ir lá buscar a luz dela para poder dar um mergulho. Eu falo que a gente
O nosso processo, né, da auto-hipnose com sabedoria é concentrar, subir, expandir, pegar os recursos lá no universo, concentrar de novo, fazer um mergulho seguro, o mergulho do albatroz, você vai naquele pontinho e volta rápido, já com os recursos, entende? Porque esse mergulho, ele precisa ser seguro, porque o que está ali debaixo não está ali debaixo à toa, está debaixo porque a gente não conseguiu lidar com ele. Não é fácil para a gente lidar com ele, senão não estaria escondido, não estaria nem ali, né. Então eu não recomendo fazer viagens, para mergulhar em territórios, sei lá, que a pessoa tem medo ou que não conhece, sem estar ancorado nessa luz. Mas se você está ancorado nessa luz, você pode ir em qualquer lugar que você quiser. E você pode transformar qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode parecer muito difícil, pode ser trabalhoso, porque às vezes tem emaranhados, né, envolvidos, mas sim, a sua parte sábia sabe como é que faz para ir camadas por camadas, limpando. É muito maravilhoso. É muito, muito bonito. Eu só tenho gratidão por poder, presenciar tantos processos lindos. Quando você falou um monte de coisa que a gente joga abaixo do tapete, quando a gente está trabalhando quando a gente está trabalhando o despertar espiritual, né? Quando a gente está começando a despertar, não adianta só ir lá para o supra, como você falou. Você tem que trabalhar as sombras, né? Porque tem que equilibrar essas duas coisas. Como é que a auto-hipnose ajuda, então, no despertar espiritual? É possível, né? Sim. Agora você tocou num assunto que, assim, se a humanidade acordar para isso, metade dos nossos problemas estão resolvidos. Não sei se você já reparou. Quem vai para cima, quer só se conectar, ela só quer se conectar, ela não quer olhar para baixo. E quem vai para baixo, que faz terapia, também só quer ver problema, que só quer resolver problema, ele não vai para cima. Então a mãe Mirra, ela descreve um aspecto duplo do sadhana, na caminhada espiritual ou do processo de transformação pessoal, que é a fase positiva e negativa da transformação. A positiva é quando a gente busca no universo recursos positivos, bons pensamentos, né? Vou entrar em contato com os deuses, deusas, com os arquétipos de luz, né? Os deuses, os, eh, os modelos, né? Universais. E o negativo, eu vou olhar para minha caixinha preta e ver o que está pegando aqui. E não tem nada de mal nisso. E está tudo certo. Né. Agora, quando a gente entra no processo terapêutico, às vezes a gente também fica ali naquela camada tempo demais, só olhando para o passado, querendo ver problema em todas as coisas. Então o que eu falo, né, para as minhas pacientes, alunas também, não se trata de ficar vivendo o passado, mas trabalhar no presente aquilo que me incomoda hoje e que ficou preso lá atrás. Então eu não estou olhando para trás, eu estou olhando para o presente, porque se me incomoda hoje, não é passado, é presente para mim. Não importa que foi quando eu era criança, mas aquilo me magoou. E eu estou magoada até hoje, então não é passado. Para mim é presente. Aí sim, a gente vai lá no passado, porque está aqui no seu presente, te incomodando. Vai lá no passado, resolve para liberar o seu presente. E uma vez que isso está liberado, vamos olhar para frente. Vamos criar novos marcos de referência para frente, aquilo que a gente estava falando lá no início. Como que a gente faz isso? Com a ajuda da parte sábia. Para cada área da vida, a gente visualiza o que a gente realmente quer em essência e que realmente. Ah, todo mundo quer dinheiro. Tá, mas é para quê? Ah, para uma pessoa vai ser para poder viajar muito, para outra pessoa vai ser morar num lugar melhor, para outra pessoa é ter um carro do ano, para outra pessoa é se vestir bem, né? Para cada um os valores são diferentes. Então você precisa saber
Com a ajuda da parte sábia fica muito mais rápido encontrar esses porquês e paraquês, né. E aí a gente vai, isso faz parte do programa de desenvolvimento, chegar nesse ponto de traçar, eu chamo de ajuste de roteiro. Você faz, sabe, aquela pequena mudança que vai mudar totalmente o destino final? Então, é disso que a gente está falando. São pequenas coisas que vão te trazer os grandes resultados. E para olhar para trás, para dentro ou para baixo também. É aquele pequeno pontinho, que a gente chama de temas universais, o tema por detrás dos outros temas, aquele pequeno pontinho que, se eu mexer, ele vai ter o efeito pedra na lagoa. Não é qualquer coisa, é aquele pontinho que fica fácil de identificar com a parte sábia. Vamos falar um pouquinho do teu livro, que ele pareceu bem interessante. Eu não consegui ler, não deu tempo, mas ele nasceu da escuta, né, de profissionais de saúde durante a pandemia que viveram momentos bastante difíceis. Eu acompanhei bastante perto. Que tipo de medo apareceu mais nos relatos? Por incrível que pareça, o maior medo era de transmitir, as pessoas que estavam na linha de frente, né, que eu peguei, era de transmitir para a família, para os familiares. Isso, assim, não era nem se contaminar também, mas principalmente passar para os familiares, para os filhos, para os pais, para a esposa, enfim, era um pânico generalizado de contaminar, né, de não se contaminar e não de contaminar os outros, sendo que estava todo mundo contaminado, estava tudo contaminado, né. E ali a gente, desenvolveu um modelo em grupo que o trabalho com a parte sábia permite que a gente trabalhe em grupos, que a gente trabalha com temas, esses temas universais que estão por detrás dos temas. E eu já vinha fazendo os grupos presencialmente, eu não sabia que dava para fazer online, nunca tinha experimentado. E aí, naquele momento, a gente precisou experimentar, porque eu falei: "Não vou ficar parada, alguma coisa eu tenho que fazer", porque, né, do jeito que estava, a situação, enfim, as pessoas se adoecendo, não adoecendo exatamente do Covid ou da doença, mas exatamente, do medo, né, do pânico, da falta de esperança, enfim. E aí eu falei com esse meu colega que me trouxe, né, o desafio, que tinha vários alunos recém-formados que estavam ali com ele, e pessoas se suicidando, entrando em licença, enfim. E aí eu falei assim: "Olha, dá para fazer, vamos fazer uma experiência", a gente vai testando. E aí a gente foi testando, foi, usando, né, os mecanismos protetores que a gente tem nessa auto-hipnose baseada na sabedoria universal, centrada na parte sábia. E aqui a gente conseguiu desenvolver, uma metodologia que torna o processo tão eficaz e tão seguro quanto presencialmente, tá. Demanda um pouco mais de atenção da minha parte, é óbvio, porque eu tenho que me concentrar, fica muito no visual. Normalmente a gente trabalha todos os sentidos, aqui a gente trabalha mais o visual, então a câmera tem que estar aberta, né, eticamente a gente não grava as sessões para, né, ninguém expor ninguém. E aí a gente eu formatei, 5 encontros para fazer aquele SOS e tirar as pessoas daquele estado, né. Inclusive, no meio do caminho começaram a ter as primeiras mortes, a gente começou a trabalhar esse tema morte, o luto também. Tivemos que incluir. E aí, como eram muitas pessoas, eu convidei umas colegas que também eram ericksonianas para me ajudar, e algumas se prontificaram, né, assim, logo de cara. Foi um trabalho muito legal. E aí eu dei o treinamento para elas, né. Inclusive de como usar o Zoom, porque no início ninguém sabia, né. Então, foi muito interessante. Uma delas falou assim, que foi muito importante atravessar todo esse período, eh, ajudando outras pessoas, mas principalmente porque elas também estavam com medo. Estava todo mundo com medo, né. E o grupo se fortaleceu, a gente fazia treinamento toda semana, e o livro foi um fruto desse treinamento, né, que a gente foi identificando, fui passando para ela
formas diferentes que eu já tinha trabalhado o medo nas pessoas. Porque o medo é um sintoma, a pessoa está sentindo medo, mas é o medo o quê? É o medo de contaminar outras pessoas? É o medo de morrer? É o medo de ficar doente? É o medo da dor? É o medo da perda? É o medo de se desmoralizar como profissional? É um medo que você já tinha medo antes e agora aflorou? Entende? O mesmo sintoma pode ter várias causas. É o medo que já estava, sei lá, antes, é o medo da sua mãe que você herdou. E ali no livro tem, 13 formas diferentes, né. E não existem só 13, né, existem muito mais, mas aí quando deu 13 eu falei: "Eu preciso fechar esse material, porque senão vai ficar infinito". E já tinha muito mais outras. Aí o 13, né, um número cabalístico, ficou misterioso e, enfim, esse material ia ser publicado no congresso, não teve congresso, obviamente, naquele ano, e aí para registrar o meu colega que Marcelo, que é sócio da editora, né, Eagles, ele falou: "Miriam, você, eh, publica. Por que você não publica? Eu já tinha te falado para você publicar um livro, então que seja esse material, que já está pronto". Aí eu dei uma arrumada e foi tudo muito rápido e foi ótimo. Ele sabe, a questão da capa, eu disse como que eu gostaria, foi tudo assim, muito tranquilo, muito fácil esse processo, muito prazeroso, E ajudou um monte de gente, né? graças a Deus, graças a Deus. E me ajudou também, porque me permitiu fazer os grupos online. Hoje em dia eu trabalho também com grupos online, eu faço, workshops. Não estou conseguindo fazer todo mês, mas de 2 em 2 meses eu faço um workshop gratuito. Quem quiser me seguir no Instagram tem sempre divulgação de algum workshop também. Que é em grupo, né, e aí em grupo a pessoa aprende como funciona, aprende como, eh, já passa por algumas primeiras experiências, e aí sim, quem quiser dar continuidade, dá continuidade, e quem quiser só conhecer, é uma oportunidade de conhecer, né, o potencial que no fim das contas todos nós temos. E eu acho que todo mundo deveria aprender a usar esse, esse recurso riquíssimo que a gente tem dentro de nós. O que que a pandemia revelou sobre a nossa relação coletiva com o medo? Olha, o medo, eu falo até no livro isso, né, o medo não é só mais uma emoção, né, o medo é uma reação primária de sobrevivência, né. Então se você tem medo, se você tem pânico, honre esse medo, não fica achando ruim, não fica brigando com ele, né. Não é que você vai se deixar levar por ele o tempo todo, porque ele paralisa, mas entenda por que que ele está ali, o que que tem de real. Por exemplo: "Ai, eu morro de medo de ir no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é muito perigoso. Eu não sei andar no Rio de Janeiro". Tá certo, tem que ter medo, tem que ter medo. Não é fácil andar por aqui mesmo não, é perigoso sim. Tem assalto a cada esquina. É verdade, não é invenção. Então tem que ter medo. Mas espera aí, você não precisa não ir no Rio de Janeiro, né. O medo saudável se chama atenção saudável, né, a versão saudável do medo. O medo é uma ele está te protegendo. Agora você precisa ver se é um medo, que é um medo de alguma coisa que está agora, se é um medo que você já traz, que já se já é a memória do medo que ficou ali tanto tempo, né, e aí tem formas de limpar, entende? Então você vai limpando e limpando. O que a mãe Mirra fala, no livro dela Saúde e Cura no Yoga, é que 90% da gravidade das doenças não é da doença, é o medo. É o medo da dor, né, e o medo da morte, né, claro, e o medo da dor. E coincidentemente ou não, assim que veio a vacina, 90% dos casos melhoraram. Então, com certeza isso vai ser falado mais à frente, né, mas independente de crenças ou de, né, estudos, a estatística bate.
A nossa mente, ela cria muitas coisas, sim, né. E se ela cria, ela pode descriar, na hora que ela quiser também. É o poder da mente. As pessoas falam assim: "Ah, é placebo". Placebo é o poder da sua mente, da nossa mente. Não é uma aguinha com açúcar que está enganando um trouxa. É o poder da mente que está ali em ação, a pessoa acredita que vai ficar boa e fica boa. Que tal? Fica boa acreditando que vai ficar bom? Olha que maravilha. É um recurso que a gente tem, que a gente negligencia, mas ele é tão poderoso e pode e deve ser usado. As pessoas que sabem usar já estão desfrutando de uma vida melhor, né. E aí eu falo: "E você?". Yoga e auto-hipnose podem ser ferramentas reais para atravessar crises profundas, individuais e coletivas? Dá para dizer isso? Sou suspeita para falar, né, mas claro que tem muitos instrumentos, né, nesse planeta, mas o ioga ele é muito disponível, muito acessível, né, e a auto-hipnose mais ainda, porque é você com você mesmo, você mesmo. Basta que você aprenda a lidar, aprenda a ativar as metáforas corretas para você úteis, né. Cada pessoa pode criar suas próprias metáforas, mas tem algumas que são universais, que são fáceis de você aprender, sabe, o sol, a luz, né, sei lá, cerca. A cerca é uma metáfora que simboliza o seu espaço pessoal. Então é como se fosse uma cerquinha em volta de você, pode ser uma cerca, né, pode ser uma esfera de luz, uma delimitação do seu espaço. Então, são, eu chamo de temas universais, né, que todo mundo tem, feridas emocionais, né, são metáforas que são universais, que todo mundo tem, todo mundo passa. Então os programas, os cursos que são, assim, pré-formatados, eles já vêm selecionando vários desses que são universais, que você pode ir empilhando e, no fim das contas, são pedrinhas na lagoa que vão modificar a lagoa completa, né. E é algo, assim, que todo mundo pode e deve fazer. É acessível para todos. É de graça, é só pensar. Para quem está buscando um caminho espiritual hoje e não sabe por onde começar, por onde começar? Por onde você sugeriria? Uau, que pergunta, hein? Essa foi a pergunta difícil. Mas aposto que a resposta é fácil. Assim, a pessoa que está perdida na vida e, tipo, quero começar por algum lugar. Eu vou sugerir você começar pela sua parte sábia. Lembrando que você não é esse corpo, você não é essa mente, você não é essas emoções. Tem algo além, você é algo além. E olha só, quase todo mundo sabe o que que é intuição. Quase todo mundo já teve aquele insight: leva o guarda-chuva, e você não leva o guarda-chuva e volta para casa todo molhado, ou então tem que comprar um guarda-chuva no camelô ali na frente, né. Quase todo mundo sabe o que que é essa, não é que a parte sábia seja a intuição, mas ela se comunica através da intuição. Então a gente tem essa parte intuitiva. E aí como que você vai acessar isso? A a forma mais fácil, que eu acho, mais rápida e mais confortável, como dizem os maias, é através das técnicas que utilizam a parte sábia como instrumento primário, porque em segundos você ativa essa parte, né. Se você, como que eu vou dizer? Ela pode não ser uma conexão profundíssima da primeira vez, mas se você faz hoje, faz amanhã, faz depois, pega, sabe, um curso pequeno que te ensina a fazer isso, usando a visualização, a sua respiração, vai direto no ponto, não se perde fazendo um monte de curso, um monte de coisa, não, vai direto no ponto. Alguma coisa, algum lugar que possa algum grupo, fazer a prática em grupo é a melhor coisa que tem, né. Técnicas que te levem direto para sua alma, para sua essência, para sua parte sábia, sabe. Porque ficar estudando muitas coisas é muito interessante, mas isso vem como complemento, sabe. Vai direto no ponto, vai direto na essência, não fica por aí, sabe. Até essa linha do que eu estou fazendo agora também, que eu estou praticando, né, não estou ensinando não. Umas práticas energéticas chamada Qigong. Ela parece um Tai Chi Chuan,
Existem ticum da natureza, ticum da árvore, ticum dos animais, mas esse professor ele fala assim: "Vai direto na fonte, não fica por aí, vai direto na fonte, porque ali você tem todos os recursos, toda a informação está lá, dos animais, dos vegetais, do sol, da lua, vai direto". Então eh, se eu pudesse dar um conselho, né, para a pessoa começar por algum lugar, é assim: lembra que você tem uma essência, que você é essa essência, você é essa alma que não é material, mas também está aqui na matéria, que não é emocional, mas se manifesta através das emoções, que não são os pensamentos, mas pode sim usar os pensamentos para criar realidade para você. E assim, dentro do nosso campo, nós somos infinitamente poderosos e potentes. E a gente não é assim sozinho, a gente é assim quando a gente está conectado com esse universo, com Deus, com Krishna, seja lá o nome que você chame, Alá, né, Tupã, pode chamar de qualquer nome, mas o nome que é sagrado para você é sagrado para mim também. E se é esse que faz sentido para você, use. E se você chama de alma, essência, eu superior, também. Esse nome é o melhor para você. Entre em contato com essa parte sua, que é sagrada, que é eterna, que é perfeita dentro de você, e conversa com ela como se ela fosse uma outra pessoa. A gente se desdobra um pouco. Sabe quando a gente olha no espelho? Faz esse diálogo e ali ela vai te guiar, porque no fim das contas, ela é o único guia seguro que a gente tem. É o guia secreto no coração de todo ser que vive, segundo Shiroro. Encontra esse guia, você vai estar num bom caminho com certeza. E se precisar estar em boa companhia, se junte aqui ao sobrenatural, se junte a canais, né, a perfis no Instagram que falem sobre esses assuntos. É uma boa forma de começar. Já que você falou de essência, o que que muda na vida de uma pessoa quando ela passa a ser transformada a partir da essência? O que que você... Uau, que pergunta! Então, a vida fica mais leve, fica mais segura, a vida fica mais, a gente dá menos voltas para chegar no mesmo lugar. Né? As coisas certas aparecem magicamente, gente, parece mágica mesmo. Magicamente, o que você precisa aparece na sua frente, sabe? A gente começa a perceber que a vida é um grande milagre. Porque a vida é um grande milagre, a gente não valoriza. Mas quando a gente está conectado com essa parte, sabe, a gente constata isso. É, quase que diariamente, assim, sabe? É claro que não é aquela coisa assim: "Ah, eu estou eufórica todo dia", não, mas as coisas começam a acontecer, tá. E aí a gente lembra: "Uau, que legal, essa aqui é a confirmação do que eu estava procurando". Miriam, como é que as pessoas te acham nas redes? Se alguém estiver interessado em auto-hipnose ou mesmo em yoga. Sim, pode me seguir no Instagram, né, @Miriam Mohana. Se você digitar Miriam Yamaguchi, vai aparecer, mas o perfil é Miriam Mohana, que é meu nome espiritual. Tem o Reiki Miriam Yamaguchi também, e meu canal do YouTube tá meio paradinho, mas é Miriam Yamaguchi também. São as melhores formas de me achar. Explica esse Mohana espiritual aí, agora eu fiquei com... Ah, em algum momento da nossa caminhada, quando a gente está num grupo que tem um professor, um mestre, esse mestre às vezes percebe qualidades que vão facilitar o seu contato com a sua essência. E aí ele te dá um nome espiritual. Sabe? É uma qualidade, é uma identidade, é uma identificação, né. Então, para honrar essa fase aí da minha vida, né, da minha caminhada, eu deixei o Miriam Mohana, mas está lá, o nome, né, meu nome, Miriam Yamaguchi. Acho que tem até um doutora na frente, acho que tem doutora Miriam Yamaguchi, e aí está escrito auto-hipnose, com sabedoria. Vai ser fácil vocês me acharem.
Eu vou botar também, eu sempre boto na descrição de qualquer forma. E o Tá. Mohana significa o quê? Mohana é um dos nomes de Krishna. Hum, E ele representa a pessoa que se relaciona com Deus através do encantamento. É muito Miriam, lindo. para a gente encerrar, que mensagem você deixaria? Você já deixou uma bem bacana sobre a essência, mas que mensagem você deixaria para quem sente que está vivendo um momento de transição interior, que é uma coisa que está acontecendo bastante atualmente? Sim. Se você acha que você está no momento de transição, fique feliz, porque essa é a hora da mudança, né? A pior coisa que pode acontecer para um ser humano é ficar parado quando o mundo inteiro está em movimento. Então, se você acha que está no momento de transição, por mais desafiador que seja, seja gentil com você mesmo, com você mesma, mas felicite-se, porque esse é o momento mesmo da virada, sabe? E usa essa transição como uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Esse é muito simples assim a gente olhar dessa forma, porque às vezes a gente vê que as coisas estão acontecendo, né? Tem fases na vida que a gente passa por desafios, né? Pessoas na família vêm a falecer, perde emprego, ou então uma grande mudança de cidade, né? Ou separa do marido, ou vem uma criança, enfim, mudanças grandes, né? São muito desafiadoras, mas se a gente pensar que a gente está num momento de transição, transição é o quê? Trânsito é mudança, né? Além da inconstância, né, da eterna inconstância, da mudança contínua do universo, a gente está numa fase de muita mudança. Então, é o momento da gente acelerar, sabe? Aproveitar e jogar para fora, sabe? Tudo aquilo, aquela bagagem que está pesada demais, tudo aquilo que não serve mais. É roupa. Pode usar seu armário como uma metáfora. Joga roupa fora, livros fora, rearruma tudo, sabe? Vai para uma casa menor, uma casa maior, sabe? Faz as adaptações que são coerentes com o seu momento atual. E às vezes a gente mexe fora e isso se reflete dentro. Então tá muito difícil lidar com aquilo tudo. Calma. Respira, seja gentil, começa por alguma coisa. Pega uma coisa e faz. Não precisa fazer tudo. Não se cobra tanto também não, porque às vezes a gente se sente tão atropelado com as coisas e a gente acaba se atropelando também. E não precisa. Calma, tipo assim, lembra assim, sua parte sábia está aqui no centro. O furacão está passando. Tá tudo acontecendo aqui, mas você está no seu centro. Imagina que você se pode imaginar, né? O que a gente imagina é mais real do que está acontecendo do lado de fora. Então, imagina, olha, estou no lugar certo, na hora certa. Tem uma prática que eu coloquei lá no meu canal há uns anos atrás, que, não sei, me deu uma inspiração, eu coloquei uma prática lá, que era tipo assim, para quando você passa por uma grande decepção, alguma coisa assim. Aí uma das coisas que eu falo ali é assim, olha, melhor hora para se recolocar, se alguém puxou seu tapete, você caiu no chão, melhor hora para você se reencontrar é agora, aí mesmo onde você está. Se está no chão, fica no chão, se está na cadeira, fica na cadeira, está deitado, fica deitado. Aí mesmo, é o seu lugar agora. Respira, observa onde você está e a partir de onde você está, começa a fazer as mudanças. E se precisar, busca ajuda. Não fica sozinho, não. Porque sim, a gente tem o guia, mas às vezes a gente não consegue acessar. Se você conseguir acessar esse guia, maravilha, segue, que esse é o melhor. Mas não é vergonha nenhuma pedir ajuda, né? Pede ajuda. Um profissional, uma profissional, alguém da família, uma amiga, pede ajuda, porque tudo passa e a sua situação vai passar também. E vai ficar muito melhor depois. super grato. Aprendi muito hoje sobre yoga. Espero que as pessoas também tenham gostado. E mais uma vez, obrigado por ter topado o convite. Eu que agradeço. Surreal é um podcast, é um canal no YouTube, mas traz sempre coisas surreais e sobrenaturais também para todos nós. Agradeço a delicadeza do seu convite, a generosidade do espaço, tá? A paciência, o profissionalismo com que você conduz. Acho que você já faz isso há algum tempo, né? Fica muito fácil, né? Até para a gente que está aqui do outro lado, se organizar também. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento e um
um ano, assim, um novo ciclo de muita prosperidade para você, para o seu canal também, tá? Que você possa continuar ajudando muitas pessoas, trazendo aí as boas informações, a boa palavra, sempre com ética, sempre com consciência, sempre com responsabilidade, que acho que é isso que a gente, os meios de comunicação, a tecnologia serve para isso, né? Para a gente trazer valores, né? E boas informações para as pessoas. Agradeço muito, muito agradeço a Deise que me colocou em contato com você, minha querida, Neide, a Neide, a Deise também, que foi, fez essa ponte. E até uma próxima. A gente se vê com por aí, certeza. tá bom? Beijo grande, gratidão. O Surreal fica por aqui. Se você curtiu a entrevista, dá um like e compartilhe. Nosso perfil no YouTube e no TikTok é @surrealpodcast e no Instagram @surrealpodcast_. Até a próxima!